Boa tarde, queridos estudantes. Vamos lá continuar a nossa tarde de conhecimentos aqui no canal Educação, agora com a aula de análise linguística. Meus queridos estudantes da primeira série, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui, eu, Luana, e a professora Flávia Leda, para compartilhar conhecimentos com vocês. E olha aí, minha gente, o tema da nossa aula de hoje é curadoria de informação. Em outros momentos, nós já trabalhamos aqui a curadoria, né? Faz parte também da língua portuguesa entender a nossa responsabilidade a utilizar os mecanismos que nos possibilitam nos comunicarmos uns com os outros, né? Praticamente o tempo todo, só não porque a gente tem que dormir, né, povo lindo? Porém, muita reflexão tem que ser feita nesse momento, que envolve direitos e deveres, evidentemente, né? Falar em curadoria da informação é falar nas nossas obrigações, principalmente com aquilo que tanto comunicamos como recebemos em termos de informação, não é? E hoje o tema da nossa aula gira em torno disso, falar das fake news, falar exatamente do pós-verdade e o que esses elementos importam hoje, principalmente na nossa vida social, né? Sociocultural, aliás. Muito bem, gente. Na verdade, a gente se pergunta, né? As fake news existiram agora, passaram a existir agora com as novas tecnologias digitais? Claro que não, né, povo? Sempre teve gente para inventar mentira no universo, sair por aí difamando. Tem gente que tem esse prazer, né? Mas é evidente que com a possibilidade de mais comunicação em massa, né, e tecnicamente instantânea, as fake news ganharam muito mais visibilidade devido a isso. Então, hoje nós vamos trabalhar o tema da curadoria de informação, abordando a fake news, explicando o que é a fake news, que consequências você e a sociedade como um todo vivem por causa da fake news, evidentemente não consequências boas, né? Temos como objetivo, ao longo da aula de hoje, analisar texto e discurso do campo jornalístico midiático. A gente sabe que as fake news, principalmente, circulam bastante nesse campo, tá? Analisar fenômenos do jornalismo contemporâneos, como a produção de fake news e a pós-verdade, e utilizar procedimentos de checagem da informação. Isso aí já é muito mais pertinente ao nosso dever enquanto cidadãos conscientes, responsáveis e comprometidos com o outro, principalmente no tocante à verdade, ao respeito, né, à diversidade de opiniões que a gente sabe que tem que ter, povo lindo. Pois vamos lá. Vamos lá. Olha aí, é o VAR. É o VAR. Fake news e fake ethics. O que é isso, minha gente? O que é isso aí? Fake news, na verdade, são notícias falsas, né? E a gente, infelizmente, está suscetível cada vez mais, devido à modernização das formas de comunicação, a esses dois fenômenos, né? A fake ethics, que não é uma coisa positiva, mas vamos dizer assim que se a gente for hierarquizar fake news e fake ethics, a gente ainda vê a fake ethics menos prejudicial, mas também não positiva, né? Então, eu coloquei, evidentemente, um ícone, né, dos contos infantis, o Pinóquio, né, que era um bonequinho inventado por Gepeto, um boneco de madeira que toda vez que mentia, crescia o nariz, né? Eu fiz aí uma alusãozinha a esse conto infantil e trouxe aqui essa imagem do VAR. Sempre, ó, para que é o VAR? Um jogo de futebol. Você sabe, professora, bota essa imagem, não tem nada a ver. Tem sim. O VAR significa checar. Eu preciso ver novamente, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E quantas vezes forem necessárias para saber o que de fato aconteceu. Então, eu trouxe o VAR porque a gente sabe que um procedimento que ajuda muito nesse mundo de invenção de mentiras em que a gente vive, tá? É a checagem. Por isso é muito importante nós verificarmos tanto aquilo que compartilhamos, quanto aquilo que é compartilhado conosco. Então, temos essa responsabilidade. Temos que ter esse cuidado, queridos estudantes, né? Então, olha aí, ó. Fake news. Eu já começo trazendo como você pode identificar, por meio de pistas, por meio de certas marcas, uma fake news, tá? Veja aí, ó. Considere a fonte. Você sempre se preocupe em saber de onde é que saiu. Tem a fonte? Tem um jornal? Vá até o jornal. Foi um jornal impresso? Foi um jornal digital? Normalmente é digital, né? As fakes são compartilhadas aí, né?
via televisiva, via rádio, sobretudo no ambiente da internet, que é um ambiente, vamos dizer assim, que facilita bastante a dissipação desse fenômeno, né? Ruim, diga-se de passagem. Isso aqui é o que a gente pode chamar de impacto negativo das tecnologias digitais da informação e da comunicação, né? As fake news. Então, uma coisa muito importante é você investigar o site, entender qual é a missão desse site, se ele tem credibilidade. Normalmente, um site que tem credibilidade no meio digital, eles têm canais de contato. Normalmente deixam o e-mail para o qual você pode mandar suas dúvidas, fazer seus comentários, tá? Então, é muito importante saber se essa fonte tem realmente credibilidade, se ela pode ter a sua confiança. Leia mais, olha só. Título chama a atenção para obter cliques. Você observa que os vídeos do YouTube, os vídeos nessas plataformas como... Meu nome mesmo, Luaninha, esqueci, que tem videozinho rápido. Tem YouTube, não, desse que o pessoal gosta de gravar esses vídeos curtos, meu Deus. Reels, TikTok, exatamente. Normalmente, quando você vai ver esses... Tem um chamativo lá, tem um elemento chamativo. Então, tome cuidado com o que você vai ver. Claro que o Reels e TikTok é mais para o lado do entretenimento. Mas se você pega um vídeo no YouTube, por exemplo, uma postagem no Instagram, tá? Ele chama a atenção pelo título. Normalmente são títulos que vão mostrar coisas falsas para você, mas que te chamam a atenção, sensacionalista, sabe? Ou então eles colocam imagens, tá? Por exemplo, olha como era o ator antigamente, nos anos 80, olha como está agora. E botam uma imagem lá do cara totalmente caquete, doente. Quando você vai ver, não é nada daquilo, né? Então, há um exagero proposital também para chamar a atenção. Cuidado. Sempre trate de investigar, sempre trate de ler, sempre trate de observar. Verifique também o autor. Normalmente, tá? As notícias falsas não têm autoria, são fakes, se inventam. E hoje, graças a Deus, nós já temos aí sites especializados, né, mecanismos, aplicativos especializados em detectar as notícias falsas. Porque quando é verdadeira, rapidamente viraliza. A gente sabe disso, né, gente? A coisa se torna, assim, viral em praticamente todas as plataformas de comunicação. É quase que instantâneo. É rádio, é TV, é internet, tudo que puder viabilizar a comunicação, se for um fato, né, com certeza a gente vai ver isso aí. Então, verifique o autor, faça uma breve pesquisa sobre ele, veja se ele já tem publicações anteriores. Claro, nem todo autor que tem publicação nova vai ser também, gente, um divulgador, um dissipador de fake news, não é isso. Mas investigação nunca é demais, tá? Clique nos links, verifique se a informação oferece apoio à história. Então, sempre tem fontes de apoio, fontes para as quais aquela notícia, tá, se informou para poder, evidentemente, né, trazer a informação até você. Então, buscar fontes é muito importante. De acordo com a BBC News, de acordo com a coletiva de imprensa, de acordo com a assessoria de comunicação do cantor, da cantora, enfim. Sempre tem alguém que vai passar essa informação, beleza? Verifique a data. Olha só. Repostar notícias antigas não significa que sejam relevantes atualmente. Uma outra forma de fake, tá? Por exemplo, aqui em Teresina houve uma época que aconteceu uma enchente pesada, né? Ali, aquela região dos shoppings, Riverside, foi tomada, né, de água. Há muito tempo isso aí. E teve umas chuvas pesadas, mas não teve enchente, não. Aí o povo botou lá na internet coisa daquela época. De Trernontonte, né? Então, tome cuidado. Isso é uma piada. Caso seja muito estranho, pode ser uma sátira. Pesquise sobre o site e o autor. Quando você vê uma notícia muito inusitada, por exemplo, uma que eu recebi, mandaram um linkzinho para mim, dizendo que uma senhora havia sido expulsa de um avião por ter soltado um gás. Eu, de imediato, vi, não é possível, isso não tem condição. Primeiro, sim, a notícia que eu recebi, que a senhora tinha sido expulsa do voo porque soltou um gás, metano, né? E claro que isso aí não tem razão de ser, gente. Ninguém vai ser expulso de um avião porque soltou um pum, né? No máximo as pessoas vão ficarem incomodadas, mas não é motivo para expulsar ninguém do avião, tá? Então, obviamente que a gente percebe pela sátira, pelo deboche, o sarcasmo, né? E muitas vezes até escrachado, você nota que aquilo ali não é verdade. É preconceito, né? Vamos falar também de discurso de ódio hoje, ó.
Avalie se seus valores próprios e crenças podem afetar o seu julgamento. Ou seja, o que foi divulgado é um preconceito? É uma forma de desrespeito ao outro? É uma forma de impedir que o outro exerça sua liberdade de expressão? Então, cuidado. É uma forma de macular a imagem do outro, de prejudicar? Tá vendo? Consulte especialistas, pergunte a um bibliotecário ou consulte um site de verificação gratuita, só o que tem aí, essas ferramentas, como eu estou dizendo, disponíveis para a gente investigar. Então, tudo isso que vocês estão vendo aí é a chamada curadoria de informação. O termo curador vem daquele que cuida, aquele que é legalmente responsável. Por exemplo, se alguém é considerado incapaz, como uma criança, que não tem condição, evidentemente, de ficar sozinha, e os pais não estão lá, é eleito um curador para cuidar da criança, cuidar do idoso. Então, existe o curador também das mensagens. Na verdade, todos nós temos esse compromisso, temos essa obrigação de cuidar daquilo que a gente recebe enquanto situação de quem é informado e também cuidar daquilo que a gente envia enquanto multiplicador, enquanto informante. Então, tem que ter os dois lados da questão, tá? Fake news é um negócio perigoso. Teve até gente que morreu por conta de fake news. E isso não é uma fake, infelizmente, né? O pessoal divulgou foto dizendo que fulano era estuprador, o caminhoneiro foi esturdinha, numa região do Nordeste, foi no Pernambuco, linchado pela população, porque simplesmente espalharam que o rapaz era um estuprador de criança, abusador de criança. E aí, depois foi descoberta toda a verdade, mas já era tarde, né? O rapaz já tinha perdido a vida dele. Igual foi feito com a menina, uma moça chamada Fabiane. Disseram que ela era uma bruxa, que fazia rituais de feitiçaria com as crianças, né? Maltratava as crianças, enfim. Mataram a moça. Linchada também. Olha aí, ó. Fake news em tradução literal significa notícia falsa. O uso corrente que essas palavras têm tido atualmente não é, porém, uma relação direta entre notícia falsa e mentira. Não, tá? Porque muitas vezes não é uma notícia falsa, como eu disse, aquela da enchente, mas é uma notícia que foi colocada fora da época dela. Então, termina se constituindo como algo falso, não verídico, né? Então, nem toda fake news é mentira, tá bom? Ela se baseia em uma verdade, mas para aquele contexto de época, ela é considerada mentira. Então, alguns intelectuais apontam que estamos sob o domínio do pós-verdade, isto é, o momento em que notícias falsas são difundidas, principalmente devido ao desenvolvimento da internet, né, importando muito mais as crenças que se pretendeu solidificar do que a veracidade dos fatos em si. George Orwell já ouviu falar, já havia, né, mencionado no seu livro de ficção, 1804, sobre um ministro do governo nazista na época que criava situações para enganar as pessoas e divulgar entre elas uma ideologia que eles evidentemente queriam divulgar. Muito interessante esse livro que fala sobre esse fenômeno, tá, gente? Eleita pelo dicionário Oxford, referência no papel de catalogar novos termos como expressão do ano de 2016, o termo pós-verdade foi definido como relativo ou referente às circunstâncias nas quais os fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Ou seja, esse pós-verdade seria as consequências depois de uma fake news espalhada. Então, tem muita gente que se deixa levar pelas, vamos dizer assim, emoções, tá? Pelas paixões, que eu digo, paixão não é estar envolvido emocionalmente com o outro, não, né? Gostar do outro, amar o outro, não é isso, não. Paixão é quando você age irracionalmente, você se deixa levar demais pelos sentimentos. Então, numa hora como essa, as pessoas se comportam irracionalmente e terminam cometendo atos atrozes, como os exemplos que eu dei ainda há pouco, né, que aconteceu com a Fabiane, né? Ela estava voltando da igreja com a Bíblia debaixo do braço e disseram que ela estava com um livro de satanismo, né? Quando ela foi morta, teve essa condição. E mesmo depois de morta, ainda continuaram divulgando a foto dela na internet, dizendo que ela era bruxa. Enfim, então, as pessoas se deixam levar simplesmente, né, acreditando que aquela pessoa era má, mas sem, de fato, investigar a verdade. E mesmo assim, elas não teriam esse poder,
você não teria esse direito, né, de chegar e machucar o outro, até tirar a vida do outro. Ninguém tem esse direito. É para isso que existem leis. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que na prática não funciona, mas também, se todo mundo for fazer o que der na telha, vai ser uma verdadeira barbárie, né, meu povo? É uns matando uns aos outros, como se diz no popular. Então, essa pós-verdade é um fenômeno negativo. Quer dizer, é a coisa que acontece depois das fake news, muita gente se deixa levar, muita gente acredita piamente, né, por causa de suas paixões, vamos dizer assim, da sua falta de sensatez, tá? Então, de forma simplificada, a utilização dessa expressão se refere à diminuição do peso dado à verdade factual, ou seja, a verdade verdadeira, ela simplesmente é deixada de lado. As pessoas preferem acreditar na mentira, levado por falsas crenças, levados por falta de senso, né, em relação ao que foi divulgado, tá bom? Então, é isto. Tomar cuidado. Olha aí. Vivemos um ambiente em que a privacidade morreu. Qualquer um pode te filmar, gravar, fotografar em qualquer situação privada sem que você saiba. Sendo você uma pessoa pública, o risco é evidentemente maior. Mas, mesmo sendo você alguém absolutamente anônimo, o risco permanece. Uma pessoa pública hoje deverá evoluir para uma atitude monástica em relação à sua vida privada, às suas opiniões em âmbito privado e às mídias sociais. Ou ela praticará o fake ethics como forma de segurança. Para entender como entramos na era do fake ethics, você deve ter sempre esse fato diante dos seus olhos, do seu coração. O linchamento hoje, tá? O linchamento virtual, é uma garantia de que a mentira moral atingiu níveis nunca antes vistos no mundo. Quer dizer, as pessoas, né, com medo daquilo que vão pensar dela, terminam inventando essas, vamos dizer assim, mentiras éticas, mentiras morais, ou seja, uma mentira que parece uma verdade para, vamos dizer assim, se salvar. A pessoa, por exemplo, divulga alguma coisa que ela não é, tá? Também não é com o objetivo de fraudar, de enganar, não é isso não. Ela só quer parecer, frente aos outros, algo que ela não é. Então, muita atenção para esse termo aqui, fake ethics, tá? Olha aí, ó. Essa novela que vai suceder o Pantanal, não sei bem o nome dela, mas eu achei interessante a temática, né? Porque a personagem central, ela é vítima de uma notícia falsa. Fazem uma brincadeira com ela, né? Pegam uma foto dela, colocam no corpo de outra pessoa. Acho que você já viu esse fenômeno, né? Um dia desse, o Tom Cruise estava sendo vítima disso. Pegaram o Tom Cruise, transformaram ele bem novinho. O pessoal ficou chamando ele de Highlander, né? Então, o cara, acho que é sexagenário já. Já é sessentão. E aí ele aparecia perfeito, gente, nessas montagens. Então, fizeram algo parecido com a personagem, né? Principal da novela. E colocaram como se ela fosse uma sequestradora de crianças. Aí tudo vai se desenrolar a partir daí. Tá bom? Bom, fake ethics é nada mais do que mentira moral. E eu trouxe essa crônica aqui de Zé Marguioto que eu achei bem interessante para a gente discutir esses termos, né? Que tem a ver hoje com o campo jornalístico midiático. A mídia tem um papel fundamental, é verdade, em trazer informações, mas também tem a contrapartida, né? Pode ser que no meio desse se divulgue algo que não necessariamente é verdadeiro ou que é muito sensacionalista. Então, estar atento e principalmente crítico em relação a essas questões é muito importante. Veja aí, mentira moral é algo conhecido por qualquer pessoa que tenha se dedicado ao estudo da moral. Nelson Rodrigues costumava dizer, mintam por misericórdia. Isso quer dizer, a vida em sociedade, sem uma certa dose de mentira, é insuportável. O que seria uma mentiria moral? Você dizer, por exemplo, que fez algumas coisas que você não fez, ou se faz de intelectual sem ser, ou diz para alguém algo com que você não concorda ou não acredita, só para agradar aquela pessoa, para não se sentir excluído daquele meio, tá? Somos muito frágeis para viver à base da verdade 100% do tempo. Uma vida transparente seria irrespirável. A morte da privacidade via mídias sociais é essa transparência. E quando a vida se torna transparente, o nível de mentira tende a crescer. Do contrário, todo mundo será linchado
por algum grupo o tempo todo. O nível saudável de mentira sempre foi aguardado para pequenas opiniões em jantares de Natal ou reuniões da firma. Agora, com o politicamente correto e a transparência das mídias sociais, a mentira se tornará marketing ético. Quem estiver discutindo qualquer assunto mais complexo ou delicado, mentirá para passar a ideia de que tem a opinião correta e terá medo. A mentira com a intenção de passar a imagem de que você só tem opiniões corretas é fake ethics. Essa é a morte do debate público, ou seja, as pessoas, por medo de não agradarem as outras com suas opiniões, terminam mentindo, né? Terminam dissimulando. Como eu disse, a fake ethics é um pouco menos, vamos dizer assim, perigosa. Quer dizer, nem sei, gente. Eu acho tão perigoso você ter medo de falar a verdade, você ter medo de se expor para não ser linchado. É complexo, né? Então tá aí. Fake news, facts, fake ethics, ou falsa moral, cultura digital. Olha aí, minha gente. Bom, entendemos como fake news, uma informação falsa, em alguns casos sensacionalista, apresentada como um fato, publicado, disseminado na maioria das vezes pela internet, né? Tem fake news de todo jeito, fake news boca a boca, fake news que aparece aí em livros, tá? Em revistas, enfim. Tem gente mentirosa para dedéu. Então, claro que a internet, onde elas são mais fáceis de se dissiparem, né? Um ambiente mais propício. Fake ethics, ela parece verdade, ela poderia ser verdade, algumas partes são verdades, mas no sentido global não é verdade, entendeu? Então, você vê que a fake ethics, ou seja, a mentira moral, ocorre muito mais por medo de um indivíduo que as conta ser linchado, no sentido de linchado, sabe, virtualmente, moralmente, verbalmente. Interessante essas temáticas, né, gente? Veja aí. Bom, alguns dados aqui, ó. Mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo estão vencendo a diabetes com essa cápsula natural. Gente, pelo amor de Deus, olha aí, ó. Composto natural pode ser solução para 2 milhões de brasileiros que sofrem com a doença. Desculpa por quê. Olha, o Ministério da Saúde adverte. Esta notícia é falsa, não divulgue. Pá! Isto é fake news. Então, como eu disse a vocês, hoje nós já temos aí, né, pessoas mais responsáveis por investigar essas fake news e colocar lá. Eu recebi, pronto. Semana passada eu recebi um post da Polícia Militar de São Paulo falando sobre o golpe das crianças e dos idosos. Começa assim, mais ou menos. Se você avistar alguma criança ou idoso chorando na rua, tarde da noite, tome cuidado. Ali são pessoas que usam as crianças e os idosos para lhe sequestrar. Esse é um alerta da Polícia de São Paulo. Lá, lá. Aí depois saiu, né, a verdade. A Polícia de São Paulo nunca tinha feito aquele post na vida. Totalmente fake. E você vive num mundo tão violento e com pessoas tão fraudulentas, né, tão perigosas nesse sentido, que você termina acreditando. Esturdinha, roubaram minha conta do Instagram, minha gente. Começaram a vender um monte de coisa no meu nome, vender geladeira, vender... E o golpe é antigo, né? Eles tomam a conta da pessoa, aí começam a vender geladeira, fogão, pedir Pix, né? Eu nunca fiz isso. Ainda mais pela minha internet. Tudo isso. Olha, a professora pensando que era verdade. Teve uma amiga que ligou para mim, Flávia, pelo amor de Deus, não vende essa TV não, que eu quero ela para mim. Eu digo, menina, você é doida, eu não estou vendendo nada não, pelo amor do Cristo. Não estou pedindo Pix, não estou vendendo nada. Gente, foi tenso, viu? Mas, enfim, como é que a pessoa não acredita num negócio desse, né? Então, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro impulso é a gente acreditar, porque é tão bem feito, né? Tão bem contadinho, mas a gente tem que ser racional e pensar. Cura para diabetes? Diabetes nunca teve cura, né? Aí você vai ler, vai investigar, vai perceber se outras fontes trouxeram essa notícia, porque como eu disse para você, se é verdade, vários veículos de informação que têm credibilidade divulgam tecnicamente ao mesmo tempo. É uma coisa assim incrível, é quase que instantâneo.
Desconfie se você não vir em outros sites confiáveis. Eu já vi várias vezes, antes do Jô Soares falecer, de verdade, de veras, mataram o pobre várias vezes. Ah, o Jô Soares morreu, eu ia atrás. Deixa eu ir aqui no site tal, ver. Nada, eu digo é fake. Silvio Santos morreu. Aí eu ia no site tal. Nada, fake. Então a gente tem que tomar mesmo esse cuidado, tá? Ó, compartilhar fake news é crime. E isso acontece em todas as áreas do conhecimento. Essa daqui, por exemplo, foi no campo da saúde, né? Intenção, ó, vender produtos falsos ao consumidor. Olha aí, ó. Mais de 2 milhões de pessoas ao redor do mundo estão vencendo a diabetes com essa cápsula natural. Veja aí. Infrações. Notícia falsa, propaganda enganosa, falsificação e adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. E o Código Penal. Ó. Artigo 273 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Antigo, hein? Pena, reclusão de 10 a 15 anos e multa. Olha aí. Então, a gente vê também que muitas dessas notícias falsas são dissipadas na internet, principalmente porque é mais difícil, né? A polícia investigar a origem delas, quem começou tudo isso. Mas, enfim, eu descobri que clonaram meu Instagram. Meu Instagram foi estragado. Clonaram meu Instagram em São Paulo. A única coisa que eu descobri é porque mandaram e-mail para mim, mas quando mandaram e-mail já era tarde, já tinham roubado a minha continha. Olha aí, dia de checagem contra fake news. Aí você tem umas diquinhas tops, né? Recebeu uma notícia suspeita? Questione. Não compartilhe uma informação sem ter certeza de que ela é verdadeira. Fique lá com sua cabeça cheia de interrogação. Se encha de dúvidas e vá atrás, investigue. 1. Verifique os detalhes do endereço web do site. Toda hora, gente, toda hora. Ontem eu estava fazendo a pesquisa de um produto que eu estou pensando em comprar, né? Aí eu via em vários sites o mesmo produto com preços compatíveis, né? Preços bastante compatíveis. Tipo assim, diferença de R$100, R$50 de um para o outro. Aí quando eu vi um outro site, chega aquilo me chamou a atenção. O produto estava assim, tipo, R$2.000 mais barato. Pra vocês terem ideia, eu digo, não, tem alguma coisa errada. E era um site, né, um desses sites que comercializam várias lojas parceiras, tá, tipo Americanas, né? Era o Extra, pronto, rasguei. Aí quando eu abri, né, eu abri lá o site para ver mesmo, lá em cima tinha um endereço que não era o Extra, né? Porque normalmente esses sites, ele tem código de segurança, que é o HTTPS, mas não tinha e nem era o nome do Extra. Eu digo, isso aqui é golpe. Então, a internet é cheia dessas coisas. A gente tem que ser um alfabetizado digital também nesse sentido. Porque se você não tem essa noção, por exemplo, de entender pistas de endereços falsos, né? E às vezes parece mesmo o endereço de verdade, mas nem é. Imagine, tem uns que são bem grosseiros, então a gente tem que ficar atento a essas pistas, né? Então, eu vi que o site que estava lá não era o Extra, eu digo, tá errado isso aqui. Tá a foto do Extra, a cor do Extra, a logomarca do Extra, mas não era o site do Extra. Eu fui-me embora. Desliguei logo, tchau. Nem pesquisei mais. Olha a seção sobre nós. Geralmente, site confiável tem informações de contato dos autores. É verdade. E-mail, normalmente tem lá. Confira se os perfis das redes sociais. Deixa eu dar uma apagadinha aqui nesse ó, que veio de gaiato. Não apaga com marca texto. Deixa eu ver a caneta branca. A canetinha branca apaga. Confira se os perfis das redes sociais são verificados, ou seja, se possuem o tique azul. Então, esses perfis verificados são perfis verdadeiros, mas normalmente perfis que têm muitos seguidores, tá? Então, é uma forma também de você não se sentir enganado. Veja sempre a fonte primária da notícia, links, referências. Procure confirmar a informação em outras mídias, é o que eu mais faço, né? Procurar ver se outras mídias de credibilidade informaram, se não... Confira sempre a data e a localização das publicações para verificar se não são republicações de notícias antigas. E não compartilhe nada por impulso, verifique antes sua veracidade. Eu mesmo não compartilho nada, eu tenho tanto medo
que eu fico ali, leio, nem levo nada para frente. A não ser que seja algo de muita utilidade, né? E que eu, evidentemente, me sinta segura para compartilhar. Mas raramente eu compartilho com medo, né? A gente tem que ter medo mesmo. Então, são muitas formas de checagem. Como derrubar uma fake news? Lies, mentiras. Vamos derrubar. Pá! Aí. Leia as notícias completas, confira a data, desconfie de manchete sensacionalista, aquela que chama a atenção logo, dá um impacto, né? Ficou em dúvida? Não compartilhe, verifique as fontes. Se é fake, não é news. Ou seja, se é falso, se é mentira, não é notícia. Notícia é verdadeira, notícia é fato. Então, evidentemente, né? Fake não é notícia. É mentira, ó. Lies. Mentira. Por que publicar uma notícia falsa? Veja aí. As pessoas acreditam, desejam que aquilo ocorra, fazer o mal e lucrar. Empresas que fabricam fake news. E tem gente que multiplica mesmo só para fazer o mal. Ah, vou ver aqui quanto que esses bobões caem nas mentiras que eu conto, entendeu? Tem, infelizmente, ser humano para todos os gostos e estilos e não para todos os gostos e estilos, né? Então, cuidado. Olha aí. Sua região é violenta? A sua também, olha aí. KKKK, Uíra, Reforma Protestante, Inquisição, Cruzadas. Lá do outro lado, Islã. Você acha que o individualismo é uma tendência crescente? A pergunta. E veja o que a criatura está fazendo nessa charge, né? Nesse cartoon, aliás. Ele está entrevistando outra criatura que está toda molhada e só ele está ali, ó, com guarda-chuvinha. Em vez de oferecer proteção a outro, né? Então, ele termina caindo, ele termina respondendo a própria pergunta que ele faz, né? Você acha que o individualismo é uma tendência crescente? A cara da outra, toda molhada. Tadinha. Olha aí. Mentir para passar a ideia de que você só tem opiniões corretas é fake ethics. Ou seja, também achar que suas opiniões são as únicas válidas, né? Descredibilizar, tá? A verdade dos outros, a opinião dos outros, é isso. A fake ethics é como se fosse uma falsa moral. É agir como hipócrita, né? Em outras palavras, olha aí. Hipocrisia. Ato de fingir possuir qualidades, ideias ou sentimentos que na realidade não se tem. Ou seja, você finge, dissimula, tá? Para muitas vezes ser aceito pelo outro. Então, é algo de dissimulação também, gente, ó. Fingir ser o que não é. E hoje é só o que a gente vê, né? A gente faz até uma reflexão interessante sobre as fotos. Pronto, as fotos modificadas. Quer dizer, mulheres e homens que, por exemplo, tiram imperfeições no rosto, ruguinhas, marcas de expressão, celulites, uma gordurinha aqui e acolá, para fingir uma cintura que não tem, para fingir um corpo perfeito que tecnicamente não existe, tá? Pessoa para ter um corpo desse, minha gente, eu acho que ela tem que se dedicar a isso a vida inteira, assim, e o tempo todo, toda hora. É comer, assim, certinho, é malhar desesperadamente. Existe, mas é muito raro alguém com corpo perfeito. Então, também, né, tentar fingir, tentar simular um padrão corporal, um padrão de beleza que não existe, é uma fake ethics, né? Uma falsa moral, hipocrisia. Então, mentira moral é algo conhecido por qualquer pessoa que tenha se dedicado ao estudo da moral, né? Então, o Nelson Rodrigues diz, mintam por misericórdia, ou seja, mintam para que os outros se sintam agradados, né? Então, muito cuidado com isso aí. Contra o aborto, mas a favor da pena de morte. Textinho aí de Fernanda Marinho. Vamos fazer agora uma dica, tá, gente? Depois vocês vão procurar esse texto aqui que eu coloquei para vocês lerem, né? Que tem a ver com essas notícias falsas, com a falsa moral e hipocrisia. Dê uma olhadinha lá. Vamos aqui fazer umas questõezinhas. Combate às fake news. O YouTube remove vídeo de Bolsonaro sobre as eleições de 2018. A medida foi baseada na nova política da plataforma contra notícias falsas. Então, assim, as plataformas elas estão cada vez mais buscando mecanismos de detecção de notícias falsas e de punição
para toda e qualquer pessoa, seja ela quem for. Você vê que aí, no caso, foi o presidente da República, né? Qualquer outro cidadão que fosse denunciado, né, cidadão comum, certamente iria ter a sua publicação bloqueada, até suas contas nessas redes sociais bloqueadas. Isso aconteceu, acho que com Donald Trump também, e com várias pessoas que, por algum motivo, né, resolveram aí dissipar notícias falsas, né, falsas ideologias, fake ethics também. O título da notícia já apresenta o tema central que será tratado na matéria. Trata-se do combate às fake news na plataforma do YouTube, do combate às fake news no jornalismo brasileiro, do YouTube remover todos os vídeos de Bolsonaro, de a justiça punir o presidente do Brasil de ações criminosas na internet. Na verdade, né? Por ações criminosas. Que não tem nada a ver com política, tá, gente? A gente só está analisando fatos, pelo amor de Deus. Não vamos pensar isso, não, que eu não tenho que falar de nada disso. Só foi uma notícia, que fique bem claro, tá? Então, tá aí, o título da notícia já diz de cara o que é, né, gente? Então, óbvio que foi uma punição, né? Então, o YouTube removeu o vídeo por conta, né, de, na época, uma coisa falsa, tá bom? Então, deixa eu ver aqui se foi todos. Remove um vídeo. Ó, a letra C fala em todos os vídeos, né? O título da notícia apresenta o tema. Ó, eu acho que está marcada a letra D, mas, na verdade, é a letra A. É do combate às fake news na plataforma do YouTube. Deixa eu ver aqui. Porque não foi a justiça, ó. Não foi a justiça que puniu. Na verdade, foi a própria plataforma de vídeos, né? Que suspendeu um videozinho lá. Não foi as contas dele. Então, a resposta correta tá aqui, gente. Letra A, tá? Não é a D. O que tá errado na C? O YouTube remover todos os vídeos. Não, falso também. Do combate às fake news no jornalismo brasileiro. Bom, aqui o título em si não fala do jornalismo brasileiro, fala do YouTube, ó. Medida foi baseada, ó, no texto aqui embaixo, na nova política da plataforma, ou seja, do próprio YouTube, contra notícias falsas. Então, não tem nada a ver com isso aqui. E do combate às fake news na plataforma do YouTube, que é a resposta correta. Vou deixar marcada aqui com marca-texto para você não se confundir, tá? Coloquei em negrito lá a D, mas é a A. Fazendo a correção aqui ao vivo e a cores com vocês, queridos estudantes. Aí. A letra A de amor. Pronto. Tá bom? Vamos lá. Publicado em 18 de abril. O YouTube retirou do ar na última quarta um vídeo do canal do presidente Jair Bolsonaro, onde ele comenta sobre supostas fraudes nas eleições de 2018, sem apresentar provas. O conteúdo havia sido publicado em 12 de agosto de 2021. A medida foi baseada na nova política da plataforma para combater fake news eleitoral anunciada em março, né? Então, aí foi por causa, né, de fraudes nas eleições que, porém, não puderam ser provadas. Se a coisa é verdadeira, é porque pode ser provada, de alguma forma tem como comprovar, né? Olha aí. O primeiro parágrafo da notícia é denominado de lead. Nele se encontram as principais informações do texto. Determine as partes do parágrafo que apresentam o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu e por que aconteceu. Isso aqui no campo jornalístico midiático são os elementos de uma notícia, né? Uma notícia que é um gênero textual que vai trazer a informação sobre os fatos recentes acontecidos no cotidiano, nas mais diversas áreas da sociedade, política, economia, cultura, religião, arte, né? Beleza. O que foi que aconteceu? Resposta. O YouTube que retirou do ar um vídeo do presidente por julgar que o vídeo não poderia circular por não conter provas daquilo que afirmava. Com quem aconteceu? Com o então presidente da República. Quando aconteceu? Aqui você tem a data, né, do acontecimento, como você vai ver aí, ó. Tá lá, 18 de abril, deixa eu ver aqui, no dia 12 de agosto, foi a publicação. E por que aconteceu? Porque comenta fraudes supostas, né? Então, ele afirma que processo de
eleição foi fraudulenta no ano de 2018 e que provavelmente agora também seria. Enfim, né? Vamos lá, resolver mais questõezinhas. No Brasil, muitos são contra o aborto, ao mesmo tempo em que são a favor da pena de morte, o que não faz sentido algum. Veja, por exemplo, aquele assassino em série que hoje é julgado por muitos que não se conformam ao vê-lo preso e vivo. Já foi um inocente feto no ventre de sua amada mãe. Dessa forma, o que afinal é o direito à vida? É proteger um feto e favorecer a morte de alguém que agiu extremamente errado aos olhos de quem o julga? Quem somos nós para julgar alguém? E, ao mesmo tempo, quem somos nós para acreditar que temos o direito de influenciar drasticamente na vida de uma mulher que não quer ser mãe, apesar de estar grávida? Quem garante que este feto, ao nascer, será uma pessoa feliz com sua família? Será que ele vai ter uma boa educação? Uma mãe e um pai de 13, 15 anos serão pais capazes de gerar uma pessoa adulta? Saiba o que é a vida, que saiba o que é a vida? Olha, foi aquele episódio, se eu não me engano, que envolveu a atriz Clara Castanho, que teve a sua vida pessoal aí jogada nas redes sociais, né? Ela falou em confidência para alguém e isso chegou até os ouvidos aí desse pessoal que vive de mídia sensacionalista. E aí falaram que ela ia, né, parece que ter um filho e mandar para adoção porque o filho era fruto de um estupro, enfim. O texto que você leu demonstra da autora. Vou lhe dar dois minutinhos só para vocês lerem mais um pouquinho o texto, refletindo sobre ele, antes da gente passar para as questões propriamente ditas, nenéns. Voltamos já já. No tempo eu fiquei, ó. Vamos lá, queridos estudantes. O texto que você leu demonstra da autora um posicionamento parcial sobre palavras versus atitudes, um posicionamento antiético ao expor opiniões individuais, defender seu ponto de vista crítico sobre o comportamento social ou imparcialidade quanto ao tema do direito à vida. Olha, a gente pode perceber que imparcial ela não é, né? Se uma pessoa opina sobre um tema polêmico, né? Então, evidentemente que ela não está sendo imparcial, principalmente quando ela tem argumentos para sustentar a opinião, a tese dela. Então, ó, quando ela diz aqui, muitos são contra o aborto ao mesmo tempo que são a favor da pena de morte, né? Penso eu que ela julga isso meio que com uma hipocrisia, ó, o que não faz sentido algum. Veja, por exemplo, aquele assassino em série que hoje é julgado por muitos que não se conformam ao vê-lo preso e já foi inocente feto no ventre de sua amada mãe, né? Então, como é que a pessoa, segundo ela, é contra o aborto e ao mesmo tempo é a favor da pena de morte, né? Então, ou um ou outro. Ela põe um posicionamento contraditório. Então, já dá para a gente eliminar aqui de cara, ó, imparcialidade.
Por quê? Porque ela opina que todos, independente, né, de serem fetos inocentes e assassinos cruéis, têm direito à vida, tá? Então, vamos ver a resposta? Olha aí. Ela defende seu ponto de vista crítico sobre o comportamento social, ou seja, pessoas que são contra o aborto, mas defendem a pena de morte. 2. Ao abordar várias questões sobre o direito à vida, a intenção da autora é... O que ela quer? Defender os apoiadores da pena de morte, apoiar a causa social contra a pena de morte, apoiar a causa feminina do direito ao aborto, ou apontar contradições entre o que as pessoas falam, fazem e julgam correto. E aí? O que é que você acha que é mais condizente com o ponto de vista da autora? Vamos lá? Tcharam! Óbvio que ela mostra um comportamento contraditório, né? Que a pessoa é a favor, né, da pena de morte e é contra o aborto. Entendeu? Tá vendo? Se eu sou contra o aborto, eu sou contra qualquer forma de matar o outro, né? Ao declarar emergência pelo novo coronavírus, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde colocou o combate à disseminação de rumores e desinformação entre as principais recomendações aos países. Isso porque, após se tornar uma preocupação global, a doença misteriosa tem sido alvo constante de informações falsas, que vão de teorias da conspiração a receitas sem embasamento científico para prevenir o contágio. Estou só um acento aqui científico. Eu vou colocar agora. Eita, sou um acentão, hein? Vamos lá. O texto que você leu é um conto por ter personagens, uma fábula por ter moral, uma lenda por contar uma origem ou uma notícia por relatar um fato. Você vai analisar as características desse fragmentinho aí e dizer qual é o gênero. Se é um conto, se é uma fábula. Lembrando que conto, fábula, lenda, notícia, todos esses textos, todos esses gêneros têm uma característica em comum. São gêneros narrativos, tá? A notícia também com mesclas de exposição, né? Que ela expõe em forma. E aí? Tá para eliminar, né, povo? Porque conto, fábula e lenda, olha só. Vou até deixar escrito aqui para você. São narrativas ficcionais. Ou seja, histórias inventadas, né? Criadas. Mas uma notícia não. Uma notícia, pelo menos, espera-se que seja um fato. Ou seja, uma notícia é algo verdadeiro. Contra fatos não tem argumentos. Tanto é que uma notícia por relatar um fato está claro aqui. Ou seja, é algo real. É algo que tem valor de verdade. Né? E uma notícia também ela procura. Evidentemente, quando verdadeira, né, apresentar provas daquilo que diz, dados, né, depoimentos, fragmentos de entrevista, fotografias, enfim. Então, há, de certa forma, a comprovação da coisa, né? Resposta correta, nenéns, letra D de dado. Vamos mais. Qual é o tema tratado no texto? Aquele mesmo texto que você acabou de ler. Nesse instante. A teoria da conspiração, a Organização Mundial da Saúde, fake news ou novo coronavírus? Aí você vai reler o texto e vai lembrar de uma passagem dele que nos chamou a atenção, né? O diretor geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros, esqueci o nome do homem, é um indiano. Tedros, esse nome bem mesmo. Ele falou que um dos grandes perigos na época da pandemia do Covid-19 foi justamente a desinformação, ou seja, era algo novo, era algo para um vírus, uma doença para a qual até então não se tinham vacinas, né? E aí os cientistas evidentemente trabalharam, graças a Deus, para salvar vidas, né? E salvaram muitas. Então, uma preocupação muito grande
A Flavinha vai marcar aqui para você no marca-texto, ó, foi justamente com o desserviço de quem, em meio a tanta confusão, já não era suficiente ter tantos problemas, tanta perda de vida, isso aqui, ó, combate a disseminação de rumores, ou seja, fuxico, tudo boato e desinformação entre as principais recomendações aos países. Então, veja aí, ó, ele vai justificar, ó, isso ocorreu porque, após se tornar uma preocupação global, a doença misteriosa tem sido alvo constante de informações falsas. Está claro aqui. Informações falsas, que vão de teorias da conspiração a receitas sem nenhum embasamento científico, ou seja, receitas milagrosas que, evidentemente, não iriam salvar ninguém, né? É fake. Então, é verdade que o tema do texto é fake news. Tudo bem, cheirosos? Cheirosinho, cheio de talquinho. Olha aí. De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é que quando a matéria é falsa, E pior ainda, se é uma matéria falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários. Sim, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura. Mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa de que posição é tendência. Inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Nesse caso, a multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia ou difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procure checar as fontes, ir aos links originais. Texto de B. Tavares, extraído aqui do site cartafundamental.com.br. Olha aí. Um texto que evidentemente fala aí sobre fake news e suas consequências nefastas, né? Nós o tempo todo estamos submetidos, como é que diz? Faltou uma palavrinha aqui. Suscetíveis. É uma palavra difícil, né? Não é ainda ela. Queria dizer expostos, né? A esse tipo, vulneráveis. Achei, vulneráveis. Estamos vulneráveis a esse tipo de coisa. E veja que quanto a gente menos tem informações sobre como se defender, sobre como aprender a verificar essas falcatruas, pior para a gente, né? Então, uma maneira de se proteger, na dúvida, não compartilhe. O texto expõe a preocupação de uma leitora de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência a displicência natural das pessoas que navegam pela internet, desconstrução das relações entre jornalismo e literatura, impossibilidade de identificação da origem dos textos ou disseminação de ações criminosas na internet. A gente procura apoio, tanto no texto, como nas ideias implícitas dele, né? Então, vamos ver. Se está com dúvida, lê mais uma vez. Ó. De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. Olha aí. Ela se preocupa com isso aqui, ó. Essas coisas são feitas de maneira deliberada, ou seja, intencional, para prejudicar a imagem de alguém. E eu acrescento aqui, não só de partido, não só de político, mas de toda e qualquer pessoa que, de alguma forma, possa ser prejudicada. Inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, ou seja, algo que é arbitrário, algo que não tem prova, algo que seja falso. Joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado. Ou seja, a multiplicação da notícia falsa, ela alerta que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, né? Ou seja, pode ter penalidade se dá em várias direções. Então, aqui no final ela traz um alerta, tem essa preocupação em desenvolver nas pessoas a consciência. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, checo as fontes. Vou aos links originais para ver se realmente aquele link vai direcionar para a origem e se essa origem realmente confirma o que foi lido.
Então, obviamente que ela tem por consequência, ó, a disseminação de ações criminosas na internet. Compartilhar coisas falsas é isso. E muitas vezes você entra de gaiato no navio, né? Compartilha sem querer, compartilha sem notar. Mas é aí que entra a curadoria da informação. E nós tomarmos o cuidado de estar o tempo todo atentos, investigando tudo que a gente observa. Então, a nossa aula de hoje, queridos nenéns, foi sobre curadoria da informação, fake news. E de agora em diante, vocês, como leitores assíduos, como pessoas que usam a internet, nós todos, né, gente? A internet é um fenômeno. Mas nós também temos que ter atitudes críticas e não nos deixar bestificar, estamos usando esse termo chique agora, a bestificação via redes sociais, né? As pessoas se tornando bobas, totalmente apáticas, não conseguem, por exemplo, ter o discernimento, pensamento crítico acerca daquilo que vem, acerca daquilo que ouvem. Então, é preciso que a gente tenha o tempo todo essa criticidade, esse senso, as anteninhas ligadas, para que nem a gente seja enganado e nem a gente, ou querendo ou não querendo, leve informações falsas às pessoas, né? A gente tem que ter esse papel, essa missão de sempre buscar um mundo melhor para a gente, para gerações presentes e também para gerações vindouras, né? Então, vocês que estão aí na primeira série têm que já ter esse senso crítico aguçado, queridos estudantes e estudantes. E na aula de hoje nós trabalhamos aí a curadoria da informação, as fake news. Desejo a todos vocês um excelente fim de semana, aproveitem bem, tenham ótimas aulas e até a próxima semana, meus amores. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.